Glória a Deus. Em pé como você está, eu gostaria de pedir para você abrir a palavra de Deus no livro de Tiago. Não sente ainda não? Livro de Tiago, capítulo 3. Aleluia. Tiago capítulo 3 e o verso de número 1. Aleluia. Eu vou ter misericórdia de vocês. Pode pôr hoje aí. Amém? No próximo culto você traz a Bíblia. Eu estou vendo muita gente assim, e agora? Porque assim, eu tenho notado, irmãos, que tem algumas coisas que estão se perdendo dentro da igreja. A reverência é uma delas, né? A palavra, às vezes a gente, todo crente, ele é conhecido por carregar a palavra, povo do livro da capa preta. E hoje assim, a tecnologia ela vem, ela acaba nos abençoando, mas ela acaba também muitas vezes nos atrasando. Então é muito interessante quando você vir para a igreja, você trazer a palavra de Deus, né? Hoje está muito fácil, né? A Bíblia está muito fácil e muito barato para se trazer. E ela é boa porque você, na sua Bíblia, você pegar minha Bíblia aqui, você vai ver que ela é cheia de anotações. Você pode notar, sabe, aquilo que falou com você naquele momento. Então eu gostaria de incentivar a igreja a criar um hábito de trazer a palavra para a casa do Senhor. Amém? Mas a Tata vai nos socorrer hoje. Diz assim: meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestre. Sabemos que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de resfriar também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecer, também dirigimos o seu corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que são tão grandes e batidos de ventos fortes, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde quer que o timoteiro o impulsione. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Verde como fagulha, põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chama pelo inferno. Pois toda espécie de fera, de aves, de répteis e de seres marinhos se domam, e tem sido domado pelo homem. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo?
Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona, ou a videira figo? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Amém? De pé como você está, coloque a sua Bíblia no banco. Você vai olhar para a pessoa que está do seu lado, e você vai dizer pelo menos 5 palavras, 5 frases, abençoando a vida dessa pessoa. Você vai usar a sua língua para abençoar a vida dessa pessoa. Olhe para a pessoa que está do seu lado e comece. Céus e terra se encontram alinhando fale. o seu plano, o universo estremece e o leão rugiu do trono. Céus e terra se encontram alinhando o seu plano, o universo estremece. Você pode aplaudir o nome de Jesus e aleluia. Pode sentar com a palavra de Deus aberta no seu colo. Tiago, irmão de Jesus, escreveu essa carta há mais ou menos 2000 anos atrás. E essa carta parece tão atual como era na época de Tiago. Presta atenção que eu quero ser rápido naquilo que eu tenho para falar para você nessa manhã. Vou contar uma história para você. Diz que um mercador muito rico, riquíssimo, ele chamou um dos seus servos e disse para ele: olha, pegue o dinheiro que você quiser e vai num dos melhores mercados e compre para mim a melhor iguaria. Pode gastar o dinheiro que você quiser. Compre para mim a melhor iguaria que o mercado oferecer e traga para mim. O servo daquele mercador, ele saiu, ele foi no mercado e ele comprou. E ele trouxe para o seu senhor em um prato de prata, em uma bandeja de prata, coberta com um pano. E ele falou: olha, como o senhor pediu, eu trouxe a iguaria mais valiosa que o senhor me pediu. E aquele mercador, quando ele tira aquele pano e ele abre e ele vê ali dentro, ele se espanta e ele diz: língua, a melhor iguaria que você encontrou é língua? O servo falou: olha, é língua, porque a língua nós abençoamos, porque com a língua nós bendizemos a Deus, porque com a língua nós levantamos o astral de uma outra pessoa, porque com a língua nós conduzimos pessoas a caminho correto. Aquele mercador, ele pensou: eu vou testar a sabedoria desse servo. Ele disse: então você pode pegar todo o dinheiro que necessitar, você pode correr o mundo, pode ir no mercado e você compra a pior iguaria que se vende no mercado. O servo foi e ele fez do mesmo jeito. Trouxe numa bandeja de prata, coberta com a linda toalha, e entregou na mão do seu senhor.
Quando o Senhor tirou a toalha e ele abriu, ele olhou e disse: língua de novo? A pior iguaria que você encontrou foi língua? O servo falou: foi língua, porque com a língua nós amaldiçoamos, com a língua nós xingamos, com a língua nós trazemos tristeza às pessoas, com a língua nós afastamos Deus das pessoas. Tiago, ele, nesse texto que ele acaba de falar e nos escrever, ele mostra o poder que existe na nossa língua. E ele começa a falar dos tropeços da língua. Olha o que diz o verso número 2 do capítulo número 3: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de resfriar todo o corpo. A língua, ela nos faz tropeçar nas nossas palavras. E Tiago diz que se você tem a sabedoria e a graça de Deus para controlar a sua língua, conta-se uma história de 3 crentes. Eles ouviram uma palavra de arrependimento e se juntaram os 3 e falavam: olha, o pastor falou na palavra que nós devemos confessar as nossas falhas, os nossos pecados com os santos. Então vamos confessar aqui um aos outros. Qual que é a sua fraqueza? Aí um falou: olha, a minha fraqueza é que eu não posso ver dinheiro. Se eu ver algum dinheiro dando bobeira assim, eu pego para mim. Eu trabalho por dinheiro, eu vivo pelo dinheiro. O outro olhou e falou assim: qual que é a sua fraqueza? E o outro falou: olha, a minha fraqueza é mulher. Eu não consigo ver um rabo de saia. Eu não consigo ver uma mulher que eu dou em cima, que eu falo algo para ela. E aí os 2 pararam e ficaram olhando para o outro. E o outro ficou calado. E aí, a sua fraqueza? A outra falou: a minha fraqueza é que eu não consigo guardar segredo. Eu vou contar tudo para o pastor. A nossa língua, ela tem um poder de trazer vida e de gerar morte. Tiago diz que todos nós tropeçamos com a língua, e o maior tropeço está na nossa fala. Por isso que toda vez que a gente vai falar algo, a gente deve pensar. Nunca, aprenda uma coisa, nunca se deve falar algo no calor da emoção. Nem quando você está triste, nem quando você está zangado, e nem quando você está alegre. Quando você está triste, eu já vi gente amaldiçoar Deus na tristeza. Eu já vi gente zangada falar algo para o marido, para a esposa, no qual ele vai se arrepender o resto da vida. E se você, marido, fala algo quando está zangado para sua esposa, deixa eu falar uma coisa para você: passará os céus e a terra, mas ela nunca vai esquecer. Tudo que você fala, você pode, sabe, ser o melhor marido do mundo o resto da sua vida, mas aquela palavra, ela nunca vai esquecer. É assim ou não, homens? É assim ou não, mulher? E você nunca deve falar algo também impensado quando você está alegre demais.
A Bíblia diz que Jefté falou o seguinte: se Deus me abençoar, e eu for para a guerra, e eu vencer essa guerra, a primeira pessoa que me recepcionar na minha casa, quando eu estiver chegando, essa pessoa sair, eu vou oferecer ela em sacrifício. A Bíblia diz que Jefté foi para a guerra, venceu a guerra, e ele voltou tão alegre. E quando ele voltou, viram que eles estavam chegando, a primeira pessoa que sai da sua porta, sabe quem é? A sua filha. E agora ele tem um dilema de cumprir a palavra dele. Então, a nossa fala é um dos maiores tropeços. A nossa língua, ela fere como espada. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 12, ajuda aí, Tata, para a gente correr. Provérbios, capítulo 12, e o verso 18. Tiago diz que o tropeço nosso é no falar. E nós vamos entender que a língua, ela fere como espada. Provérbios capítulo 12, e o verso 18 diz: palavras precipitadas. Há alguns que falam como espadas penetrantes, mas a língua do sábio é saúde. Na minha tradução diz: palavras precipitadas são como pontas de espadas. Fere. Tem palavras que a gente fala e a gente acha que não fere, mas palavras ferem. Tem palavras que ferem tanto, que era bem melhor que a pessoa que falou tivesse dado um tapa no rosto. Vai ferir menos do que algumas palavras que a gente recebe de pessoas. Então, muito cuidado naquilo que você fala. A língua, ela destrói. Provérbios capítulo 13, e o verso de número 3, diz: quem vigia as suas palavras, conserva a sua vida, mas o que fala demais, arruína a si mesmo. O que guarda a sua boca, conserva a sua alma, mas o que abre muitos os seus lábios, a destrói. Minha tia dizia que quem fala demais, já viu esse ditado? Dá bom dia a cavalo. Então, palavras têm poder de destruir. Quem vigia as suas palavras, por isso que o provérbio diz: olha, nós devemos vigiar a nossa boca. Lembra um louvor infantil que diz: cuidado, olhinho, o que vê. Cuidado, ouvido, o que ouve. Cuidado, boquinha, o que fala. E a gente, pastores, ministros, líderes, a gente fala tanta coisa aqui em cima. Tem coisas que eu falei quando cheguei aqui há 3 anos atrás, e tem pessoas que hoje se lembram disso. Eu nem lembro o que eu comi ontem, e pessoas lembram daquilo que eu falei. Então, Tiago, ele vai dizer que palavras têm poder de destruir. Provérbios capítulo 13, verso de número 3 diz: quem vigia as suas palavras conserva a sua vida, mas o que fala demais arruína a si mesmo. Quem fala demais dá bom dia a cavalo. Então o sábio não é aquele que fala demais, o sábio é aquele que escuta e fala menos. Eu demorei muito tempo para aprender isso.
Quando uma pessoa vinha se aconselhar no meu gabinete pastoral, antes dela terminar qualquer coisa, o meu cérebro já estava trabalhando, eu já estava falando um monte de coisa, que às vezes eu estava até me arrependido de ter falado aquilo. Mas hoje eu aprendi o seguinte: hoje a pessoa chega lá, senta, quer uma água, fala. A pessoa começa a falar, ela fala 30 minutos, ela fala 40 minutos, e eu fico calado. E ela fala tantos minutos, 1 hora. Depois que ela fala tudo, aí ela diz: pastor, muito obrigado. Cara, o senhor foi o melhor pastor do mundo, o senhor me ajudou bastante. Sabe por quê? Porque se eu tivesse falado, talvez eu teria falado algo que não tinha nada a ver. Dia desse, alguém chegou dentro da igreja aí, me xingando, por algo que eu não tinha feito, e me falou um monte, porque você é um pastor assim, assim, e eu fiquei com a vontade assim, sabe aquela vontade de cearense? Sabe aquele sangue, um pouquinho de lampião correndo na veia assim, e eu querendo falar alguma coisa assim, aí eu fiquei quieto, vim, dirigi o culto, preguei, aí eu desci, no mesmo lugar, onde a pessoa tinha me xingado, ela veio para mim: pastor, me perdoe, me desculpe, olha, eu estava, sabe, eu estava estressado, eu estava cheio de problema, o senhor me desculpa por eu ter falado. Falei: olha, fulano, você precisava desabafar, você precisava xingar alguém, que bom que você me xingou, não foi uma outra pessoa, mas que Deus te abençoe. Então o provérbio está dizendo que eu devo vigiar as minhas palavras, porque a minha palavra, ela traz vida e ela traz morte. Segundo, o poder da fala tem o poder de envergonhar. Provérbios capítulo 18 e o verso 13. Responder antes de ouvir é tolice e vergonha. Você já fez isso? Quem já fez isso? É só eu. Antes de você ouvir, já está falando. E aí depois você fala assim: não tem nada a ver o que você está falando, eu ia falar outra coisa. Então, a palavra falada no tempo errado, ela tem o poder de envergonhar. Responder antes de ouvir é tolice e vergonha. Agora, é preciso ter muita disciplina para controlar a nossa língua. O que tem de crente fofoqueiro dentro da igreja? Mulher fofoqueira é feio. Agora, homem fofoqueiro, então, misericórdia. Então, é preciso ter disciplina para controlar a nossa língua. Olha o que diz Salmo 39:1. Vamos ver se eu marquei a referência certa mesmo. Salmo 39:1. Disse comigo mesmo: guardarei os meus caminhos, para não pecar com a língua. Porei mordaça a minha boca, enquanto estiver na presença do ímpio. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. O que ele está dizendo? Quando eu estou, sabe, quando ele próprio, o salmista escreve no Salmo 1, que bem-aventurado o varão que não senta no conselho do ímpio, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores.
Você escuta uma fofoca dentro da igreja, olha, o pastor, um dos pastores da equipe pastoral está assim, assim, assim. Aí você começa a conversar, você começa, eu acho que é verdade mesmo, eu vi ele andando daquele jeito, olha, eu vi, sabe, isso é errado. É preciso ter disciplina. O salmista disse comigo mesmo: guardarei o meu caminho para não pecar com a minha língua. Você sabia que nós pecamos? Você pode não pecar adulterando, você não pode não pecar furtando, mas você pode pecar com a sua língua, falando mal dos outros, propagando fofocas. Sabe aquele negócio de pegar notícia que mandam para você, e aí você manda no grupo de todo mundo, aí passa um pouquinho, alguém diz que é mentira, aí você não tem nem a coragem de dizer, não, eu mandei a informação errada, nem verifica a informação para ver se é correto, e aí vai propagando, falando. Davi disse: eu não faço isso. Davi disse: não, eu vou emudecer. Disse comigo mesmo: guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua, porém mordaça na minha boca, aquilo que vai amaldiçoar, aquilo que vai trazer contenda para outra pessoa, aquilo que vai envergonhar outra pessoa, isso eu não vou passar para frente. Eu não vou trazer fofoca, nem dentro da igreja, nem fora da igreja. Quando você for falar de alguém, você pergunta para si mesmo: e se fosse essa pessoa falando de mim, no meu lugar, como eu ia reagir? Será que eu queria que ela falasse? Porque tem muitas pessoas, olha o falso crente, ele descobre que o irmão está em pecado, aí ele está louquinho para espalhar para todo mundo. Você já foi assim também? Você, tipo, tem uma notícia assim, mas você fica assim, você fica até tremendo para falar para todo mundo. Você fica procurando ocasião para falar. Mas agora você não pode falar porque você é crente, não é verdade? Você não pode falar. Se você ainda tem aquele velho homem dentro de você, aí você sabe das histórias, você fica louco para falar, aí você não pode falar porque você é crente. Aí você chega assim, você fala aqui: vem cá, Júnior, vem cá. Você não pode falar porque você é crente. Aí você chega assim: ei, Júnior, tudo bem? Olha, vou falar uma coisa para você, cara, mas não conta para ninguém, sabe? Na realidade, assim, eu acho que você podia até contar para a Fabi. O fulano de tal, ele foi pego em adultério. Vamos orar por ele? A fofoca do crente é assim: ele vai dizer que vai orar. Vamos orar por ele. Aí ele contou. Ele queria contar. Ele vai para casa e nem vai orar, não. O que ele queria é: vamos orar por o fulano. É assim ou não? Isso é pecado. Davi diz: coloca uma mordaça na boca, para não pecar no teu falar. Agora o verdadeiro crente, ele chega assim: vem cá, Júnior, vamos orar pelo fulano? Vamos. Aí ele ora: Senhor, abençoa fulano, tal, não fala o que é. Orou os dois. Aí o Júnior vai sair: mas me conta, por que nós estamos orando? Fofoqueiro, quer saber o que é, não, irmão? Vamos orar, Deus sabe todas as coisas. Então Davi diz comigo mesmo: guardarei o meu caminho para não pecar com a minha língua, porém mordaça na minha boca enquanto estiver na presença do ímpio. Então, na presença do ímpio, eu não vou envergonhar Jesus. Sabe como é que o verdadeiro crente faz? Ele não propaga fofoca. Ele chega lá no pastor e fala assim: pastor, eu quero contar isso que está acontecendo. Eu sei que está acontecendo, eu quero contar para o Senhor. Ele não vai contar: mas eu vou contar para o pastor. O que é que o pastor vai fazer? O pastor vai segurar aquilo lá e vai resolver. O pastor não vai propagar. Você conta para o outro conta para o outro. Não conta para ninguém, né? Não conta para o outro. Aí eu conto para o Júnior conta para o Jacos conta para a Viviane
Viviane conta para o irmão lá de trás, aí quando chega lá atrás, lá o irmão só tinha mentido, agora ele mentiu, roubou, adulterou, profanou, fez tudo, porque quando chega lá no final, a história chega totalmente diferente daquilo que foi falado. É assim ou não? Então diga: Deus, me ajuda a colocar uma mordaça na minha boca. O crente maduro é aquele que não peca com a sua língua. O pecado da língua é tão sério que Tiago diz que a verdadeira maturidade espiritual está na nossa maneira de falar. Olha, você pegar um crente maduro, você conversa com ele, dá até gosto falar com ele. Ele tem o que falar. O bom uso da língua revela sabedoria e conhecimento. Vamos ler, põe aí, Tata, Provérbios 10, verso de número 13. Provérbios 10, verso de número 13, diz assim: nos lábios do prudente se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do falso dissenso. Os sábios entesoura o conhecimento, mas a boca do tolo é uma ruína iminente. Então nós temos que aprender a usar a nossa língua com sabedoria e com conhecimento, porque o texto diz: os lábios do prudente se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do falso senso. Os sábios entesoura o conhecimento, mas a boca do nécio é ruína. Então, Tiago ele vai dizer que o bom uso da nossa língua deve ser feito com sabedoria, deve ser feito para edificar. Deixa eu falar um exemplo. Você já chegou em um ambiente em que você está tão feliz, você vai trabalhar tão feliz, aí quando chega lá, você pega um infeliz, que te diz uma palavra, só uma palavra, que te destrói o dia inteiro, te deixa o dia inteiro triste. Já aconteceu isso com você? Mas já aconteceu com você também, de você chegar num ambiente triste, e alguém dizer uma palavra, e essa palavra ela muda o teu dia, levanta o teu astral de uma maneira poderosa? Já ou não? Então a palavra de Deus diz que nós devemos usar a nossa palavra, a nossa língua com entendimento e com sabedoria. Amém? A língua revela prudência. Provérbios 15, 28 vai dizer o seguinte: o coração do justo medita o que há de responder, mas a boca do ímpio derrama maldade. Sabe o que é isso? É prudência, é você pensar antes de falar. Olha, você tem que orar por pessoal que trabalha lá na Google, lá no WhatsApp, porque o que eles têm ajudado algumas pessoas, porque eu tenho certeza que você já escreveu borracha para alguém com raiva, aí quando manda você fala assim: ainda bem, não viu, você vai lá e apaga para todos. Já fez isso ou não? Mandou uma mensagem lá no WhatsApp xingando, falando, e aí você se arrependeu, vai lá, apaga. Sabe por quê? Porque às vezes a gente não medita num texto como esse, que diz que o coração do justo, ele medita antes de responder. Já teve caso de Deus, sabe, do sangue subir assim, eu falar: não vou responder esse cara agora não vou responder, porque se eu responder, está no momento de briga em casa, né? Porque não, é de comunhão mais acirrada, né? Crente não briga em casa, crente tem uma comunhão assim mais acirrada. Quando você estiver nesse momento de comunhão mais acirrada com a sua esposa, eu tento segurar, porque toda vez que eu falo no momento de confusão, eu me lasco, porque eu falo borracha, e aí o cérebro de mulher
é igual o cérebro de, assim, deve ter uma caixinha lá, chamada caixinha do cérebro do elefante. Ela não esquece nada. Ela traz coisa da terceira e quarta geração. Até um tempo atrás eu fiz, olha a besteira que eu fiz. A Antônia estava grávida da Sueli, não, da Andressa, ganhou o neném, fez cesárea, levei a Antônia para casa, e aí chegou os irmãos para visitar, não sei se foi no segundo dia, alguma coisa assim. Aí eu na minha inocência, porque até hoje eu acho que eu fui na minha inocência, eu falei: Antônia, faz um café pro pessoal. Ela fez o café e não me falou nada, não demonstrou que estava com raiva, nada. Fizemos 24 anos de casado. Até hoje, você fez eu fazer café no meu resguardo para aquelas irmãs. Antônio, não, você fez eu fazer café. Você fez eu fazer. Ela não esquece. Apareceu o momento, você fez eu fazer café. Por isso, Antônia, que a maioria dos dias de manhã que eu acordo mais cedo, eu faço café. Para poder você esquecer que um dia você fez café, quando você teve a Andressa. Porque as pessoas não esquecem. E Provérbios 15, 28 diz que o coração do justo medita antes de responder, mas a boca do ímpio derrama maldade. Então que haja prudência no nosso falar, que possamos pensar antes de falar, porque quem fala antes de pensar dá bom dia a cavalo, sai falando borracha. Agora, quem consegue controlar sua língua é capaz de controlar o seu próprio corpo. É isso que Tiago vai dizer. A língua é tão difícil de ser controlada que devemos pedir um poder sobrenatural. Deixa eu falar uma coisa para você. Quem já tentou fazer regime e não conseguiu? Hã? Eita glória. Quem já tentou fazer curso de inglês e não terminou? Né? Quem já tentou fazer qualquer coisa e não deu certo, e não concluiu? Eu vou te falar assim, sabe quando você vai concluir? Quando você dominar a sua língua, você vai conseguir fazer tudo que você puder, porque Tiago vai dizer o seguinte, que a língua ela controla todo o corpo. Se você controlar a sua língua, você controla o seu apetite. Você vai ter força para dizer, não, eu não vou comer isso, não vou comer aquilo, não vou comer aquilo outro. Então, a língua deve ser controlada, mas agora para controlar a nossa língua, nós devemos pedir um poder sobrenatural, porque não é fácil. Pergunta para minha esposa, olha, todo mundo algumas pessoas aí que não me conhecem direito, não sabem, cara, mas eu sou um fanfarrão, eu sou um cara que gosta muito de brincar, eu sou muito zoeira, gente, e tem gente que não me conhece, e às vezes eu brinco, e aí a pessoa não entende, e até lá em casa eu brinco, aí a minha esposa chega para mim e fala, você tem que parar de brincar, eu falo assim, pode deixar, a partir de hoje você vai ver, eu vou ser um pastor muito sério. Aí eu ando aqui, quando eu olho, eu estou brincando de novo. Oh, mas você não falou que ia ser sério, mas eu não consigo. Você não falou que ia parar de brincar, mas eu não consigo. Eu sou meio que daqueles que, sabe, o cearense, sou cearense, isso, os melhores humoristas que tem no Brasil, sabe de onde? Vem do Ceará. Tiririca, o Tom Cavalcante, o Tilo Lipa, aquele lá que eu não sei nem falar o nome, o Anderson, esse Nunes, toda essa turma veio do Ceará, Rocicleia, esses humoristas que teve aí, tudo veio do Ceará, sabe por quê?
Porque o cearense é o seguinte, ele perde a amizade, mas ele não perde a piada. Ele faz piada até da fome, até da necessidade que ele passa, ele faz piada. Agora, Michael Jackson, já ia falar o Billy Deal, olha, tchan, tchan. Pô, eu estava tão sério, os irmãos já vinham para a oração, pô. Os irmãos já vinham para receber a oração. Aleluia. Olha o que diz Salmo 141, verso, eu não falei para vocês, irmão, que eu sou zoeiro. Salmo 141, verso 3, olha o que diz. Só que deixa eu falar uma coisa para você, enquanto você a Salmo 141. Eu tenho um pouco de Jesus, porque todo mundo pensa que Jesus era um cara carrancudo. Eu já vi vários filmes de Jesus. O melhor filme que eu vi foi um filme antigo, feito, baseado no livro de Lucas, que Jesus brincava com os discípulos, Jesus corria no meio da praia. E agora eu pergunto, se Jesus fosse um cara chato, você acha que as crianças iam ter com ele? Hein? Você acha que as crianças iam fazer fila para estar com Jesus? E os discípulos querendo prender? Não, Jesus atraía as crianças. Criança gosta de pessoas que têm alegria, né? E como faz aquelas pessoas que falam as coisas e usam a Bíblia para justificar? A alegria do Senhor é a minha força, por isso que eu sou alegre. Agora, olha o que diz Salmo: põe, ó Senhor, um guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Vamos lá. Põe, Senhor, um guarda na minha boca. 2. Suba a minha oração perante a tua face, como incenso, e as minhas mãos levantadas seja como o sacrifício da tarde. 3. Põe, ó Senhor, a guarda a minha boca, guarda a porta dos meus lábios. 4. Não inclines o meu coração às coisas más, a praticar obras más, com aqueles que praticam a iniquidade, e não coma das suas delícias. Esse contexto que Davi está dizendo, põe um guarda na minha boca, era um contexto de uma oração, era um contexto de uma intimidade com Deus, porque Davi estava dizendo, olha, se o Senhor não me ajudar de uma maneira sobrenatural, a controlar a minha fala, a controlar a minha língua, eu vou estar perdido. Então a língua é tão difícil de ser controlada que nós precisamos pedir poder do Espírito Santo para controlar a nossa língua. A palavra dita com sabedoria, ela tem um poder de cura, um poder medicinal. Olha o que diz Provérbios capítulo 12 e o verso 18. Você sabia que palavras, não sei se você já viu alguém que está em coma, histórias como essa, das pessoas começarem a ir lá e falar com aquela pessoa que está em coma, e de repente aquela pessoa, ela volta do coma. Você sabia, irmão, que a palavra da nossa boca, ela tem um poder de cura, ela tem um poder medicinal, isso é comprovado cientificamente. Olha o que diz Provérbios capítulo 12, verso 18: palavras precipitadas são como ponta de espada, mas a palavra dos sábios são remédio, traz cura. Olha um exemplo disso. Tem pessoas que entram num ambiente como esse de igreja, tão destruídos, de uma maneira emocional, de uma maneira física, e eles começam a ouvir a palavra que sai daqui de cima, e eles começam a receber cura, cura emocional, cura física.
As pessoas começam a sair da depressão, elas tomam remédio para depressão a vida inteira, mas de repente uma palavra que sai daqui, uma palavra de ânimo, uma palavra direcionada do próprio Deus, entra no coração dessa pessoa, e essa pessoa começa a sair daquela depressão, a entrar num estado de alegria. Sabe por quê? Porque palavras, ela tem poder medicinal, ela tem poder de cura. O centurião disse para Jesus: não precisa ir na minha casa, basta dizer uma só palavra, e o meu servo será curado. A maioria das curas de Jesus dizia: sai a enfermidade, recebe a cura. Dificilmente você vê, eu acho que não lembro de você ver algum texto que Jesus chega lá mudo e... Não. Ele libera a palavra, sabe por quê? Porque a palavra, ela tem poder de cura, ela tem poder medicinal. A língua não pesa quase nada. Quanto você acha que a sua língua pesa? Nada. Mas poucas pessoas conseguem controlar a língua. Tiago vai dizer que nós conseguimos controlar um barco grande. Sabe aqueles barcos guiado por um leme pequeno? Conseguimos controlar aquilo. Conseguimos controlar um cavalo que tem uma força muito maior do que a do homem, você colocando um freio na boca do cavalo. Mas a língua, ele diz, é um ser indomado. É algo que não se consegue domar, a não ser pedindo para que o Espírito Santo faça um milagre. O apóstolo Paulo, ele nos dá a fórmula para aprendermos a controlar a nossa língua. Abra aí em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, verso 16. Olha o que Paulo vai dizer: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfaça os desejos da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são oposta entre si. Olha o verso 22. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, e aí Paulo vai dizer, domínio próprio. Paulo diz, olha, se você andar no Espírito, você vai começar a ter frutos do Espírito. Fruto, entenda bem, nesse texto vai falar de obras e de fruto. Obras é algo que se fabrica. Por exemplo, esse prédio é uma obra que foi fabricada, mas o fruto é algo fabricado por Deus dentro de nós. E para controlarmos a nossa língua e controlarmos a nossa vida, Paulo diz, nós precisamos do Espírito, porque a partir do momento que o Espírito Santo de Deus, ele começar a tomar posse da nossa vida, nós vamos começar a mostrar o fruto do domínio próprio, do domínio próprio. Então Paulo diz, olha, quer dominar a língua? Comece a andar no Espírito, comece a ser conduzido pelo Espírito.
O escorpião, ele tem o veneno na cauda. A serpente tem o veneno nos dentes. E o mentiroso, ele tem um veneno no coração, que ele manda para a língua, que ele manda para a boca. E eu termino com isso aqui, fique de pé. Mateus capítulo 12, verso de número 36. Mateus 12. Vamos ler junto? Você consegue colocar o 36 e o 37 junto? Olha o que Jesus vai dizer. Digo-vos que mas eu vos digo, que toda palavra ociosa, que é uma palavra ociosa? É uma palavra dita sem pensar, que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Tudo que nós falamos, não importa, no dia que Deus nos chamar para prestar conta, nós vamos ter que dar conta dessas palavras, porque por tuas palavras será justificado, e por tuas palavras será condenado. Então, meus amados irmãos, nessa manhã, a única coisa que eu peço, é que nós possamos pedir a presença do Espírito Santo de Deus, para que possamos ter o fruto do domínio próprio, porque vai chegar um dia em que vamos comparecer diante de Deus e nós vamos prestar conta de todas as palavras que nós falamos, todas as palavras, porque por tua palavra será justificado, pela minha palavra que eu falei, eu serei justificado, e por essa mesma palavra eu serei condenado. Então que o Espírito Santo de Deus possa vir sobre a nossa vida, transformar a nossa vida e nos fazermos mais crentes, mais tementes a Deus. Isso é o Evangelho de Deus, isso é a graça de Deus na nossa vida. Amém? Quantos querem esse fruto do Espírito, do domínio próprio? Coloque a mão no seu coração. Pai, nós te louvamos nessa noite, nessa tarde, nessa manhã, Pai. Senhor, estende as tuas mãos sobre a nossa vida. Te agradecemos, ó Pai, por essa palavra que foi ministrada. Que teu Espírito Santo venha sobre a nossa vida, que teu Espírito Santo venha nos trazer paz, que teu Espírito Santo venha nos abençoar, Pai, venha nos trazer domínio próprio, Pai, que possamos no nome de Jesus sair daqui cheios do teu Espírito Santo, cheios, meu Deus, da tua graça. Abençoa, meu Deus, a tua igreja, abençoa, meu Deus, o teu povo, no nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o nome dele? Glória a Deus. À noite nós vamos ter um culto e vamos ter o batismo daqui a pouco. Terça-feira, feriado, a gente vai ter um cultaço aqui às 15 horas. E quinta-feira, não perca, vai vir o pastor Nelson Gomes, lá do Mato Grosso, juntamente com um casal de irmãos que vão estar cantando, Magno Azoide, se eu não me engano, vão estar ministrando aqui. Vai ser um momento muito abençoado, vai ser um culto pentecostal. Pai, no nome de Jesus nós te louvamos e te agradecemos por tudo que foi feito, e que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus esteja em nosso coração, hoje e para todos sempre. Que você diga amém. Deus abençoe a sua vida, boa macarronada, bom churrasco, e até a noite em nome de Jesus. Quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu
teus sacrifícios eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Tu me dás a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor